Essa noite, e você que também está participando desse culto de forma online, e a gente pode realmente dizer agora aqui, né, amém, amém, diante dessa mensagem cantada, que eu amo a mensagem da cruz, né, até morrer eu a vou proclamar, que isso seja realmente o nosso desejo, o desejo do nosso coração, de cumprir esse chamado, né. E eu gostaria de continuar pensando com os irmãos essa noite no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos continuar o nosso sobrevoo bíblico, né, deste livro, enxergando os pontos mais importantes aqui. E hoje eu quero pensar com os irmãos no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao 22, então alguns versículos, né, onde os apóstolos ali, Pedro e João, são levados a julgamento, né? Nós já tratamos e comentamos sobre a importância deste livro, né? Pois ele fala da nossa origem, ele trata da historicidade da igreja, né? A igreja, a sua história, da onde ela veio, a sua existência, fala da importância e nos dá ali a certeza do triunfo da igreja. E esse triunfo, ele é baseado então na própria capacitação que veio do Senhor, né? O poder vindo do Espírito Santo, a comissionando com o propósito de ser testemunha. E esse texto que nós vamos ler, ele apresenta então um impacto desse evangelho, dessa mensagem que nós acabamos de declarar, que é a mensagem da cruz. O impacto dessa mensagem e os efeitos dessa mensagem, né, na nossa vida. E é isso que nós vamos pensar. Então, te convido a ler comigo, a pensar no texto de Atos dos Apóstolos, tá? Capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao 22. O texto diz assim, então, versículo 1. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem ao povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou ao número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos, e de todo o povo de Israel, que é em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, é em nome desse, é que este está diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha a dizer em contrário. Todavia, mandaram sair fora do conselho e conferenciaram entre si, dizendo, que havemos de fazer a estes homens?
porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar, mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-lo, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram que absolutamente não falassem, nem ensinassem o nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai-vos se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas ele ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem em quem operava aquele milagre de saúde. Amém? Até aqui. Então nós já estudamos em Atos, que ele realmente então é a nossa origem, ele fala sobre a igreja, né, como começou a igreja. Vemos ali o início em Atos 1, um momento de espera, né, Jesus Cristo tinha sido levado aos céus, ascendido para junto de Deus, e mandou os discípulos ficarem esperando, porque havia sido uma promessa, e a promessa era que viria o Espírito Santo, e esse Espírito Santo capacitaria a sua igreja com o poder para ser testemunha. E nós vimos então em Atos 2 essa descida do Espírito Santo, Deus descendo através do Espírito, né, onde de uma forma fantástica muitas pessoas foram impactadas por causa das línguas sendo faladas, por causa do vento. E vimos também a pregação de Pedro, eloquente também ali, cheio do Espírito Santo, mais de 3.000 homens também se convertendo ao Senhor Jesus. Passando então isso, vemos aqui no capítulo 3, que é o contexto imediato dessa mensagem, ou continuação desse texto que nós lemos. Vimos ali Pedro olhando para um aleijado na porta do templo, e curando aquele aleijado em nome de Jesus, dizendo: olhe para nós. E aquele homem olha, esperando receber alguma coisa em troca. Pedro diz: eu não tenho prata nem ouro. E eu fico imaginando na cabeça daquele homem, quando ele medita naquela primeira resposta, como se falando: então não quero mais. Mas ele fala: o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E pega aquele homem levanta, como se tivesse agora sentindo os pés, e o texto diz que ele sai saltando de alegria para dentro do templo. Depois disso, Pedro então prega ali dentro do templo, por causa que atribuíram a ele aquele milagre. Ele diz: não fui eu, mas foi o Senhor Jesus, foi o Senhor Jesus. Então, dentro desse contexto, depois dessa pregação de Pedro, nós chegamos no capítulo 4, e agora esse primeiro verso que nós lemos aqui diz que enquanto eles falavam ainda, esses líderes religiosos aparecem. E eles pegam Pedro, e Pedro e João são levados para o Sinédrio. Então essa realmente é a esfera de ação aqui. Eu quero destacar 3 pontos dentro desse texto que nós lemos. 3 lições sobre o Evangelho. E a primeira é que a pregação do Evangelho, ela traz perseguição. Nós vamos ver isso do versículo 1 ao versículo 7. Segunda lição que nós temos nesse texto é que a pregação do Evangelho, ela é corajosa, ela é ousada quando ela é feita por crentes cheios do Espírito Santo. E a terceira lição é que a pregação do Evangelho é feita por obediência a Deus, por isso nós não podemos nos calar. São 3 lições dentro desse sobrevoo nesse texto que eu queria compartilhar com os irmãos. Então, dentro dos versos ali de 1 a 7, nós vemos que a pregação do Evangelho traz perseguição. Isso é uma verdade. Sabe, nós vimos ali no final do capítulo 2,
que a igreja tinha caído na simpatia do povo. E aqui nós vemos que logo, passado alguns dias, a igreja já está sendo perseguida. Isso porque ela pregava então o evangelho. Nós vimos ali que não era só festa, não era só partir o pão, não era só comunhão, mas tinha ensino da parte de Deus, da vontade de Deus. Então, com a pregação do evangelho, nós vemos que vem a denúncia do pecado, vem a exposição da verdade, vem confrontação. E uma das coisas que é uma verdade tremenda é que o evangelho ele causa um choque. E esse evangelho ele causa um choque contra a nossa cultura, ele causa um choque contra a realidade caída do homem. Então, por isso, estes mesmos que muitos ficaram maravilhados agora, ouve essa mensagem e já não faz tanto sentido assim. Então, enquanto Pedro e João ainda falavam com o povo, enquanto eles punham essa mensagem confrontadora, nós vemos que os sacerdotes, o capitão do templo, que é o chefe da guarda, os saduceus, que são os líderes religiosos, que são engajados na política, que são ligados pelo Império Romano, né? Lucas, então, aqui ele mostra que esses também foram os que incitaram a perseguição ferrenha contra a igreja, e nós vemos isso no versículo 2, que foram eles que entraram e viram enquanto Pedro e João ainda falavam. E esses homens, eles ficaram ressentidos com o ensino, doendo-se, de acordo com o texto que nós lemos, né? Por causa do ensino, porque eles estavam anunciando Jesus Cristo ressurreto. Isso ia contra a crença dos saduceus, que não criam na ressurreição e nem ensino Messias, na vinda de Cristo, pois eles tinham para si que a única referência bíblica que eles acreditavam era o Pentateuco, e eles interpretaram que a era messiânica já tinha começado no período dos Macabeus, ou seja, no período intertestamentário. Então essa realidade de Cristo ali para eles não era real. Então por isso eles se doeram quando os apóstolos estavam ensinando para o povo, porque eles estavam ensinando Jesus ressuscitado dentre os mortos. E nós vemos aqui, então, dentro desse texto, uma grande característica da perseguição. As pessoas ficam ressentidas, elas se doem no seu coração. E nós vamos ver que o texto ele continua dizendo que então eles lançam a mão. Eles pegam à força os apóstolos ali, os discípulos, eles os encerram na prisão, eles fazem ameaças, eles fazem coerção ali contra o povo, contra os apóstolos. E assim foi essa perseguição. Mas o que nós vemos ali é que a palavra do Senhor, ela não é presa. Os efeitos da pregação, sabe, a comprovação da eficácia da mensagem veio. Isso se concretizou no momento em que eles estão sendo presos, que eles estão sendo levados para a prisão. Porque nós lemos depois que lançam a mão sobre eles, e que eles são encerrados na prisão, até o dia seguinte. Nós vemos que logo em seguida Lucas, ele faz questão de apontar que no verso 4, 5 mil homens creram, isso fora mulheres e criança. Então, enquanto eles estavam sendo presos, a palavra do Senhor penetrava no corações das pessoas. E aqui a gente consegue entender aquilo que Tertuliano, um dos escritores da história da igreja, no seu livro Apologéticos, ele diz que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Então a perseguição vem, mas a palavra do Senhor não está presa. Os homens podem ser presos, mas a palavra do Senhor continua. E é isso que o texto nos ensina. Então houve ali uma reunião. E essa reunião, como o texto diz, entre os anciãos, os escribas,
Anás, que tinha sido deposto como sacerdote, como sumo sacerdote, mas ele era considerado ainda, tinha sua influência, Caifás, João, Alexandre, todos da linhagem do sumo sacerdote, somando todos esses, a reunião ali era uma concentração então de 70 pessoas, com o sumo sacerdote daria 71, 71 homens se reuniram para discutir a causa. Então essa cúpula reunida em um semicírculo, colocam Pedro e João no meio, e eles queriam saber em nome de quem, com que autoridade, que eles estavam fazendo todo aquele alvoroço. Nós percebemos então que a ênfase daqueles líderes religiosos não estava no ato de bondade para com o aleijado, mas a ênfase também não estava na cura, mas sim estava na autorização de quem que eles estavam ensinando. E o pior, eles ensinavam contra a fé, a crença que eles tinham dos líderes religiosos ali presentes. Em nome de quem vocês fizeram isso? Vocês estão falando sobre ressurreição de alguém que morreu? Vocês estão falando aqui sobre um Messias, sendo que a gente já está vivendo a era messiânica. Então, e pondo-os ali no meio, nós vimos no versículo 7, perguntaram, com que poder e em nome de quem vocês estão fazendo isso? Não olharam o resultado, não olharam ali naquele exato momento para aquele aleijado que andava, mas sim, eles estavam ofendidos, eles estavam se doendo na sua alma, ali no seu coração, porque as suas crenças estavam sendo desafiadas, a sua autoridade dentro do templo. Então a gente percebe o seguinte, a gente parte aqui já, dentro desse sobrevoo, para esse segundo ponto, porque a gente vai fazer uma ligação toda aqui no texto, que por mais que eles sofram perseguição, por mais que o Evangelho cause isso, porque nós estamos enfatizando a mensagem de Deus, a palavra de Deus, nós vemos que a pregação do Evangelho, corajosa e ousada, ela é feita por crentes cheios do Espírito Santo. A última vez que nós vemos na história, relatada aqui nas Escrituras, que estes líderes se reuniram para discutir, para julgar um caso, foi uns 60 dias atrás desse ocorrido aqui. E também, por incrível que pareça, incitadas pelos saduceus, porque eles não acreditavam na ressurreição, incitada também pelos sacerdotes. E qual foi esse último caso que aconteceu 60 dias atrás desse evento, que esses líderes se reuniram para discutir um julgamento? Foi o do nosso Senhor Jesus. Esses líderes se reuniram para julgar a causa de Jesus, porque também Jesus pregou sobre a ressurreição, pois Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então Jesus também causou um problema para esse capitão da guarda, quando ele derrubou as barracas, dizendo, vocês estão fazendo da casa do meu pai um lugar de bandidos, de ladrões, covis. Então Jesus causou um problema para eles, os grupos liderados pelos saduceus, que estavam ali, porque os saduceus eles vendiam e cobravam no templo, em favor do Império Romano, por causa da sua ligação com a política. Eles eram grupos ligados com a política. Ou seja, o último caso relatado de um julgamento incitado e dirigido por aquela liderança de Jerusalém, acabou numa execução bárbara. Jesus Cristo foi crucificado, porque ele ensinava as mesmas coisas, porque ele falava as mesmas verdades. A última experiência de Pedro, então, ao vivenciar um caso, de ser levado diante daquele sinédrio, diante daqueles homens, Pedro se acovardou. Quando Jesus estava diante daqueles homens, Pedro negou a Cristo. Aquele Pedro que tinha girado lá, como lemos
nos evangelhos, total lealdade ao Mestre. Senhor, nós vamos em qualquer lugar junto com o Senhor. Quando Jesus estava diante desse círculo, ele fraquejou, ele negou o Senhor Jesus, mas agora, qual é a diferença? Pedro está frente a frente com esse povo, com esses homens, com esses líderes. O texto deixa claro qual é a diferença, porque agora Pedro está cheio do Espírito Santo. Então, porque Pedro está cheio do Espírito Santo, ele tem ousadia e ele prega com ousadia. Ele expõe a palavra de Deus ao povo e aos líderes. Por isso ele diz, principais do povo, e vós, anciãos de Israel. Então ele chama para si agora, cheio do Espírito Santo, um Pedro totalmente diferente, um Pedro regenerado, um Pedro com o poder do Espírito Santo na sua vida, crendo que a função do Espírito Santo foi para que ele tivesse coragem para ser testemunha. E eu já disse que o testemunho dentro do original é martírio, prontos para morrer. Então o empoderamento ali, o poder do Espírito Santo que desceu agora aqui sobre Pedro, foi para que ele fosse testemunha, e ele aplica isso. Um Pedro que se acovardou diante desses homens, agora tem autoridade, agora está pregando, agora está expondo a mensagem. Isso traz à tona a incoerência também daquele julgamento, meus irmãos. Quando a gente caminha no texto, eles estão sendo interrogados por um ato de bondade, sabe, a cura de um aleijado, visto que hoje nós somos interrogados acerca de um benefício de um homem enfermo, do modo como ele foi curado. Não somente ele prega a Cristo, mas ele fala, esse seu tribunal é incoerente. Esse tribunal é porque eu fiz um ato de bondade, porque eu fiz um benefício a um homem enfermo. E ele diz, então ele enfatiza, que é conhecido de vocês todos, ó Israel, que foi em nome de Jesus Cristo Nazareno que isso aconteceu, e esse homem é conhecido de vocês. Vocês o crucificaram há pouco tempo atrás, a memória de vocês não for curta, e vocês se lembram disso, foi vocês que os crucificaram, mas ele ressuscitou, sabe, Deus o ressuscitou, sabe, e aquele povo não acreditava no Messias, aquele povo não acreditava, aqueles líderes não acreditavam na ressurreição, e a gente começa a perceber o porquê da raiva daqueles homens, o porquê essa perseguição ela não termina aqui, e porque ela vai se agravando no livro de Atos. Olha a afronta de Pedro, olha a ousadia agora de Pedro, olha a coragem de Pedro. E por quê? Por que tão grande diferença? É porque Pedro estava cheio do Espírito Santo. Sim, a cura foi feita, mas foi feita em nome de Jesus, ele diz. O evangelho exposto fala realmente da verdade sobre quem é o homem e sobre quem Deus é e sobre o amor de Cristo por nós. Quem é o homem? O homem foi aquele que crucificou Jesus. O homem é aquele que é pecador. O homem é aquele que deveria estar no madeiro. Mas, mesmo vocês sendo culpados, Deus o ressuscitou dos mortos por amor a vocês. Essa é a pregação do evangelho que o Pedro faz. Ele fala, e ele é a pedra angular, ele é a pedra de esquina. E o que é a pedra angular, a pedra de esquina? Ele está emprestando o termo de obra, ele está emprestando o termo da construção civil. E naquela época era bem conhecido, a pedra angular, a pedra de esquina é aquela pedra que dá sustento para toda a obra. É o alicerce, é o que dá o prumo, é o que dá a direção, né? Aqueles homens que se consideravam os maiorais, eram eles que ditavam a regra e a direção. Então Pedro está dizendo aqui, não são vocês,
É Cristo que é o alicerce. Nele as coisas se ajuntam. Nele nós encontramos a direção, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Essa é a mensagem de Pedro. Ele é a pedra angular e vocês os rejeitaram. Vós, edificadores, aqueles que eram para construir, mas ele foi posto a cabeça de esquina. Então nós vemos ainda que além do Espírito Santo, a igreja tinha algo extremamente importante ao seu favor e que garante a vitória. E no livro de Atos nós vemos essa ênfase também. Então, além de ser cheio do Espírito Santo que garante a vitória da igreja, meu irmão, e que eu e você não podemos deixar de usar, é a autoridade do nome de Jesus. Nós podemos contar com a autoridade que esse nome possui, a autoridade que há no nome de Jesus para a cura e, claro, para a salvação, somente neste nome. A salvação somente no nome de Jesus. Versículo 12: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A salvação é em Cristo. Meus irmãos, eu tenho visto as igrejas usarem de tantas coisas, de tantos artifícios para promover salvação, pensando no aspecto social, pensando em movimentos dentro da igreja, mas ela tem subutilizado o nome de Jesus. É no nome de Jesus que há salvação, é no nome de Jesus que há transformação, é no nome de Jesus que as coisas acontecem. E agora nós vamos já para o terceiro ponto e último ponto dessa mensagem, onde que nós temos uma ênfase do Evangelho. A pregação do Evangelho, ela é feita por obediência a Deus, então não podemos nos calar. A pregação do Evangelho, ela é feita por obediência a Deus, e por isso não podemos nos calar, meus irmãos, diante desta pregação ousada, sabe, do Pedro, cheio do Espírito Santo. Aqueles homens se lembraram de algo que eles já tinham visto, a semelhança de Jesus. Sabe, Pedro e João, eles não pertenciam a uma classe de líderes, a uma escola profética, mas eles também pregavam com ousadia. O texto que nós lemos de Mateus 7 fala que Jesus, ele ensinava como autoridade, não como os líderes religiosos, não como as autoridades ali. Então eles olham em Pedro a mesma autoridade que Jesus, e ele não pertencia a uma escola profética, ele não pertencia a esses grupos religiosos. O texto diz que eles eram incultos, indoutos, iletrados, mas eles não eram ignorantes, eles não eram, sim, profissionais da fé. Então, diante dessa mensagem corajosa, eles constataram, eles estiveram com Jesus. Pela forma como eles falaram, se tornou notório que eles tiveram um relacionamento com o Mestre. Meu irmão, isso faz toda a diferença no ministério. Intimidade com Cristo. Quando nós temos intimidade com Cristo, isso é reconhecido pelas pessoas, porque nós falamos como Ele fala, nós pregamos como Ele prega, nós olhamos como Ele olha, nós pensamos como Ele pensa. Sabe, e é isso que os doutores da lei, eles acabaram reconhecendo, vendo a ousadia de Pedro e João no versículo 13, e informados que eles eram homens celetras e indoutos, ou seja, os de Nazaré, né, os galileus, como no versículo capítulo 1, eles se maravilharam com a autoridade deles, se maravilharam com a ousadia de Pedro, se encheram do Espírito Santo, e então reconheceram, esses homens estiveram com Jesus. Só pode, copiou, colou, é igual, mesma autoridade, mesmo jeito de ensinar. Então esse relacionamento com o Mestre faz toda a diferença. Precisamos ter, meus irmãos. E uma coisa que a gente olha para esse texto e vê também que a igreja trabalha com fatos. A igreja não trabalha com especulação. Sabe, uma vez, vendo uma reportagem, né, evangélica, assim, dentro
perguntando para um pastor, ele comentando sobre um recém-convertido da igreja dele, que estava tendo dificuldade no serviço com um ateu. E esse ateu chegou para aquele recém-convertido e diz: vamos fazer uma conversa, vamos fazer um debate aqui. Você prova a existência do seu Deus e eu vou provar através do meu conhecimento que Deus não existe. Então, o que ele fez, né? Esse novo convertido, orou a Deus e falou: ok, eu aceito o seu desafio, mas vamos fazer o seguinte, a gente precisa ter um público, a gente precisa ter um auditório para ouvir a nossa mensagem, nosso debate. E quando ele está ok, mas o nosso debate ele tem que ser seleto, o nosso auditório tem que ser seleto, a gente tem que selecionar as pessoas. Eu vou chamar aquelas pessoas a quem Cristo transformou, os drogados que deixaram de se usar drogas, aquelas pessoas que viviam na prostituição e foram restauradas, aquelas famílias que estavam quebradas e Deus trouxe de volta. Então, todas aquelas pessoas que foram influenciadas por Jesus, que foram transformadas por Ele, eu vou convidar para fazer parte desse auditório. E você faz o mesmo, ateu. Traz aquelas pessoas que foram influenciadas por esse seu pensamento. Traz essas pessoas que foram influenciadas por esse seu racionalismo existencial. Essas pessoas que foram conseguiram ter uma progressão na vida de uma forma que se tornaram melhores através desse seu pensamento. E quando esse novo convertido trouxe esse desafio, aquele ateu não tinha ninguém para trazer, porque a sua incredulidade não conseguiu transformar a vida de ninguém. Meus irmãos, a igreja trabalha com fatos, e vendo vendo aquele homem que fora curado, eles não tinham nada a dizer, ao contrário. Diante daquele fato, daquele aleijado, que era aleijado, que agora estava de pé, eles viram que eles não tinham nada para fazer. Eles conversaram entre si, discutiram o caso, pois não podiam negar o milagre, eles não podiam negar a ação de Deus. Todos em Jerusalém ficaram sabendo sobre o sinal. Só na pregação foram 5.000 homens, mais mulheres e mais crianças. Deus operando grandemente. Então eles consideraram: nós não podemos fazer mal nenhum com eles, como nós fizemos com Jesus. Então decidiram: vamos ameaçá-los. A perseguição realmente foi declarada naquele momento. Nós vamos ameaçá-los, vamos continuar atrás deles, né? E vamos ver que essa perseguição vai atingir níveis enormes depois, pontos muito altos, a ponto que sabemos que o próprio Pedro é um mártir da fé e ele morre por causa de Cristo. Então esses homens ordenaram: não falem, não ensinem a respeito de Jesus, não divulguem mais a outros povos. Mas Pedro diz, e João: pregar o evangelho é uma questão de obediência, por isso eu não posso me calar. Nós temos uma mensagem de salvação baseada no que nós recebemos de Deus. Ele nos amou, Ele entregou o seu Filho em nosso favor. Pela fé, mediante a graça, nós somos salvos. Nós temos experimentado a salvação, temos visto e ouvido, os nossos sentidos percebem a ação de Deus. Então nisto nós novamente aprendemos aqui, que nós não somos o ponto final da ação de Deus. Aquilo que Deus fez em mim, Ele quer fazer através de mim. Ou seja, aquela salvação que Deus me deu, aquilo que eu vi, aquilo que eu ouvi, eu não posso ficar calado. E aqui então aquela frase de impacto de Atos, porque o livro de Atos é cheio de frases de impactos. Julgai se é justo obedecer a Deus ou obedecer a vocês.
porque não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Esta é a mensagem deles. A ameaça continuou mesmo diante desse ato de bondade, mesmo sem motivo para acusá-los e castigá-lo. Realmente, Jesus ele causa atrito. Jesus diz que haveria divisões muitas vezes dentro da própria família. Então nós precisamos tomar cuidado aqui, meu irmão, com esse pensamento, porque muitas vezes nós tomamos o lugar dos líderes religiosos, achamos que estamos sendo como os apóstolos, e muitas vezes nós somos ofensivos, intransigentes, e não manifestamos o amor. Não é isso que eu estou falando quando eu falo sobre pregar a verdade do Evangelho. Lembre-se que Cristo nos amou quando ainda éramos pecadores. O que eu estou dizendo é que a nossa denúncia de pecado, ela não pode ser desprovida de amor e de misericórdia, mas existe o fato que passaremos por perseguição, muitas vezes sérias. Se pregarmos o Evangelho verdadeiro do Senhor Jesus, isso acontece. E o texto diz que o povo glorificou a Deus por causa do milagre, versículo 21, porque tudo o que aconteceu, se tornou notório. Aquele homem que tinha mais de 40 anos, porque ele era aleijado de nascença, ele passou a andar e teve saúde perfeita. Estamos concluindo. A pregação do Evangelho, meu irmão, traz perseguição. Se você não passa por perseguição, você precisa reavaliar como você tem vivido a sua vida. Se esse verdadeiro Evangelho está sendo vivenciado por você e pregado por você. A pregação do Evangelho, corajosa e ousada, ela é feita por crentes cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é essencial. Somente no poder do Espírito Santo nós podemos ser testemunhas, ter intrepidez, ousadia para falar. Sabe, isso não é só para os estudados, para os profissionais da fé, mas para aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Então o texto nos diz também que é extremamente importante você estar com Jesus, você se relacionar com Ele, parecer com Ele. E a pregação do Evangelho, ela é feita por obediência a Deus, por isso não podemos nos calar. A cultura tenta nos seduzir, o sistema político, educacional, procura perverter a verdade do Evangelho. Essa semana nós vimos um que se diz pastor, presidente também de um partido político, que ele estava relatizando o Evangelho, dizendo que o Evangelho era simplesmente para você trazer os pobres para uma condição melhor, porque foi para isso que Cristo morreu. Isso é para perverter o Evangelho. Isso não é o Evangelho real do Senhor. Nós vivemos num mundo de perseguição, porque esse mundo odeia a Deus, odeia essa realidade de que o homem é miserável e que Deus é santo, porque nós queremos ser santos, nós queremos ter poder, nós queremos cuidar das coisas. Tem lugares que as perseguições são as claras, nós temos visto isso aqui nos nossos momentos missionários. Sabe, que exigem essa coragem extrema de anunciar o Senhor com uma arma na cabeça, de ser preso, ser mandado para a prisão. Em alguns locais, como o Brasil, essa perseguição ela é meio velada, mas ela existe, porque nós somos chamados de ultrapassados, de intolerantes, de insignificante, que nós precisamos reinterpretar, atualizar as Escrituras. Aqui, nossa obediência ela é colocada à prova. E sim, meus irmãos, convém que nós obedeçamos a Deus e não aos homens. Então pense nisso. Essa é a mensagem de Deus. Reflita sobre isso. O Evangelho não é sobre você, mas Deus agiu em você, e você não é o ponto final da ação de Deus. Aquilo que Ele faz em você, Ele quer fazer através de você. Será que esse Evangelho tem feito essa diferença na sua vida? Faça essa análise. Você tem sido perseguido? Tem pregado com ousadia
cara parou do seu lado, está falando de Jesus. E a sua obediência tem sido incondicional. É isso que nós aprendemos essa noite, olhando para esse texto. Que Deus possa completar essa mensagem na sua vida. Pastor, podemos encerrar? Nós vamos ter agora, então, vamos orar, pedindo para que Deus trabalhe em nosso coração, né, que Deus ministre nas nossas vidas. Eu vi que tem alguns irmãos que pediram oração. Edna pediu oração pela vida sentimental, tá? Nós também temos a irmã Marilda que pede oração pela Érica. Eu acho que é isso que nós vimos aqui. Que Deus possa estar nos auxiliando. Vamos encerrar aqui, depois nós temos os avisos. Então permaneça conosco, que Deus possa te abençoar grandemente. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque só em Ti nós encontramos vida. Senhor, eu mesmo, Pai, estudando a Tua palavra, muitas vezes eu fico pensando como estou distante, Deus, distante. Obrigado pela Tua palavra, porque em primeiro lugar ela fala comigo, ela fala conosco, Deus, desses aspectos sobre o Evangelho, Pai, sobre perseguição, sobre esse aspecto de uma pregação ousada, Deus, plenitude do Espírito, esse ser cheio do Espírito, Deus, e sobre essa obediência incondicional, Deus. Como estamos distante disso, papai. Então nos ajude, Deus, por favor. Opera em nós o Teu querer e o Teu efetuar. Realiza em nós, ó Deus, um avivamento. Precisamos do Senhor, ó Pai. Precisamos voltar, ó Deus, para a Tua palavra. Precisamos orar, ó Deus, com intensidade. Então desperta a Tua igreja, desperta os irmãos que estão nos vendo agora, Senhor. Nós Te pedimos isso. Nós queremos colocar, ó Deus, a nossa vida no Teu altar. Nós queremos entregar nas Tuas mãos a vida da irmã Edna, que o Senhor esteja tocando no Teu coração, consolando, Deus, e a abençoando na sua vida sentimental. Queremos pedir também pela Érica, Pai, junto com a irmã Marilda, somar em oração. Ó Deus, Tu conheces a necessidade de cada um, ó Deus, que está nos vendo, dos irmãos que estão aqui, dos irmãos que estão em casa. Pedimos, ó Deus, que os lares sejam abençoados, ó Deus, pelo Senhor. Pai, que sejamos tocados pelo Senhor. Nós Te queremos, Pai, nós queremos mais de Ti. Ó Deus, o que nos importa realmente é sermos aceitos, ó Deus, sermos agradáveis, ó Deus, sermos achados em Ti. Então, Deus, trabalhe em nós, Pai, por favor. É o nosso pedido real essa noite. E que possamos realmente, Pai, terminar esse momento de culto sentindo a Tua presença. Que não passe esse dia, Pai, que não vire essa noite sem que sejamos tocados por Ti. É o nosso clamor. Que o Teu amor nos conforte, Pai, que o Teu amor nos constranja. Que realmente o Teu Espírito faça a ação dEle em nós. Pai, que possamos ter esse sentimento e essa consciência da ação da Santíssima Trindade agindo, Pai, na nossa vida. Precisamos mais de Ti, Deus, ter o Senhor como centro. É a nossa oração. O nome precioso, como dissemos também essa noite aqui, de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos.